Oi, gente, sejam todos bem-vindos. Esse é o Falando de Pão, um programa onde esclarecemos e descomplicamos a panificação sem glúten. Meu nome é Luciana Justo e o tema de hoje é os 5 problemas mais comuns que acontecem nos pães sem glúten e as possíveis causas. Esse é um tema super polêmico, muita gente vem me pedindo para falar sobre eles. Recebo muitas perguntas no direct sobre problemas nos pães que vocês vêm fazendo aí na casa de vocês, justamente porque todo mundo que faz pão sem glúten já fez algum pão na vida que teve algum problema. Eu tenho certeza disso. E às vezes esses problemas são tão grandes que o pão fica tão ruim que ele acaba indo pro lixo. Levanta a mão aí, gente. Quem nunca jogou um pão sem glúten no lixo? Eu já joguei vários, infelizmente. Isso é super triste, mas é real e acontece nesse mundo da panificação sem glúten. E o pior não é só jogar o pão no lixo, é perder o tempo, perder todos os ingredientes e ainda continuar sem saber o que aconteceu de errado nesse pão. Que raios a gente fez que deu errado esse pão e eu não consigo acertar. Dá muita raiva, eu sei, eu entendo todos vocês porque eu já passei muito por isso e eu ainda passo, acreditem se quiser. Isso não é um benefício de só quem tá começando não, tá, gente? Eu mesma aqui, às vezes vou testar uma receita nova, eu troco um ingrediente, eu diminuo a quantidade de água ou eu mudo a quantidade da hidratação, eu troco uma farinha e às vezes acontece sim do pão dar errado, tá? Pra gente acertar um pão, tem que vir muitos outros pães errados aí antes de dar certo. Não se iludam, galera, isso é teste, isso é tempo e acontece com todo mundo, tá? Fiquem tranquilos. Bom, antes de mais nada, eu só quero dizer que hoje a gente não vai falar sobre receitas, não vamos falar sobre quantidades de ingredientes, nem quantidades exatas e nem lista de ingredientes. A nossa ideia aqui é listar os problemas mais comuns que todo mundo passa por eles e identificar as causas para a gente poder entender quais são os tipos de ajustes que a gente pode fazer nas receitas para que a gente corrija esses problemas e não repita mais, beleza? Bom, e quais são os problemas mais comuns que existem dentro da panificação sem glúten? Gente, tem inúmeros, tem vários. Acontece de tudo que vocês possam imaginar. Mas tem 5 tipos de problema que são recorrentes, que eu tenho certeza que todo mundo já passou por algum deles aí, principalmente no começo, quando a gente começa a fazer os nossos pães, quando a gente começa a se aventurar na nossa cozinha, acontece algum desses aqui. Então, existem muitos, tá? Não são só esses que eu vou listar aqui, é que esses são os top 5. Todo mundo já passou por isso. Bom, o campeão de reclamação, o campeão que todo mundo chove de gente no meu direct falando: meu Deus, o meu pão virou um tijolo. Eu não consigo fazer nada com esse pão. Ele é duro, ele tá embatumado, tá horrível. Se eu tacar, outro dia eu li, uma pessoa falou: se eu tacar esse pão na testa de alguém vai rachar a cabeça, de tão duro que ficou. Esse é o top 5, é o top dos tops mesmo, gente. Todo mundo já passou por isso e a galera fala muito e pede muita ajuda para resolver o que aconteceu com o meu pão ficou duro. Bom, o segundo problema mais comum: meu pão ficou seco, esfarelento. Quem nunca reclamou, quem nunca fez um pão sem glúten que ficou esfarelento, que só começa a passar a faca e aquelas migalhas vão caindo, o pão se despedaça inteiro, a fatia não fica inteira. Quem nunca fez um pão desse, levanta a mão, gente. Isso é muito comum, tá? Outro problema que muita gente vem me pedir ajuda. Eu fiz um pão cratera. O que é isso? O meu pão afundou depois que eu tirei do forno. Isso acontece sim. Outro dia mesmo, semana passada, eu fiz 2 pães crateras aqui em casa também, uma receita nova que eu tava testando e aconteceu muito isso até eu acertar e entender o que estava acontecendo nesse pão. Mais um probleminha que todo mundo passa por isso: meu pão não cresceu. Tem muita gente que tem problemas em fazer o pão crescer. A fermentação é um ponto bem sensível e tem bastante gente que não consegue fazer o seu pão sem glúten crescer e nós já vamos ver por quê. E o último, mas não menos importante, é: meu pão rachou depois de assado. Então, acontece bastante. Quando a gente tira o pão do forno, às vezes até logo após a primeira fermentação, aquele tempo de descanso do pão,
acontece dele estar rachado ou em cima, na casquinha, ou nas laterais. Ele cresce muito e as laterais ficam todas rachadas. Também é muito comum de acontecer. Bom, gente, e quais são as vantagens da gente entender os problemas e principalmente entender a possível causa desses problemas? Bom, a primeira coisa é que esse conhecimento vai fazer com que você consiga identificar aonde você errou, tá? O que você fez. Então, às vezes, você já vai saber ali, você vai tirar o pão do forno, se o pão estiver baixo, você já vai vir ali com várias hipóteses que pode acontecer. Então, na próxima vez que você for fazer o pão, você já vai conseguir fazer alguns ajustes. E isso é super legal. Então, você já não vai mais ficar frustrado que você não sabe o que aconteceu. Você já vai ali conseguir agir. Você já vai conseguir tentar fazer alguma coisa para que o seu pão dê certo da próxima vez. Isso é super legal, tá? Muitas vezes, até você vai conseguir identificar um problema antes do seu pão assar. Então, às vezes a gente está fazendo uma massa, isso acontece muito. A gente está fazendo a massa do pão e aí você já identifica, nossa, isso aqui não vai dar certo. Ó, tá faltando água nessa massa, tá pouco hidratada. Ou então, ao contrário, fala, eu passei a hidratação desse pão. Talvez eu tenha que colocar no forno mais baixo e deixar ele assar um pouco mais de tempo, ou aumentar o meu tempo de fermentação para poder consumir esse excesso de água. Então, a gente já fica com o olho treinado de tanto que a gente erra. E por pior que isso possa parecer, errar, gente, é a única forma que a gente tem de acertar, tá? Quanto mais a gente erra, mais a gente aprende. E é assim que a gente fica treinado. Então, e é impressionante, vocês vão ver, à medida que vocês vão fazendo pães, o olho da gente fica super treinado. Então, você já começa a identificar as características da massa, você consegue mudar ali no ato antes de colocar essa massa para assar. Você consegue mudar alguma coisa, você já consegue meio que não prever, mas você conhece o comportamento da massa, então você ali já consegue identificar alguma coisa que possa vir a dar errado, tá? Então, se der, você pelo menos o seu erro já vai ser esperado, não é uma surpresa. Então, por isso que você vai conseguir aí, não vou dizer que é meio como uma vidente, porque não é, porque é real, é um conhecimento real que você vai ter e que você sabe o que você está fazendo e não é refém de receita, tá? Se você é aquela pessoa que vive reclamando, que está cansado de jogar ingredientes no lixo, que está cansado de perder tempo, essa aula foi feita especialmente para você, porque saiba que isso só acontece por falta de conhecimento, tá? Não adianta a gente ter conhecimento de parte do processo, não adianta a gente conhecer só a técnica ou só os ingredientes, tá? Ou não vive sem o outro, e a gente precisa conhecer o processo como um todo para conseguir fazer os pães. Até uma dica que eu te dou é no início do processo, isso pode levar um tempo, porque, é claro, as etapas, todo o processo de produção de pães sem glúten não é complexo, mas exige um pouco de dedicação. Então, no começo, foque nas principais etapas, não pule etapas, foque nas principais etapas, no beabá, sabe? No comecinho ali, e aí você vai conseguir ter maior chance de acertar. Conhecer os ingredientes, sem dúvida, é metade do caminho andado para você evitar essa perda de ingredientes e de tempo, que é super importante. E se você é do time que diz que já fez pão sem glúten 1000 vezes e nunca dá certo e tá aí quase jogando a toalha, saiba que depois que você conhecer os possíveis problemas que podem acontecer enquanto você estiver fazendo seu pão, essa história de que meu pão não dá certo, ela vai acabar. Uma receita desequilibrada pode causar verdadeiros desastres numa receita de pão sem glúten, sim. Mas quando você conhece os problemas, você vai facilmente identificar a solução. E aí você vai entender porque a receita não é a parte principal de todo o processo, tá? Você vai ser capaz de corrigir qualquer um desses problemas e nunca mais vai falar que o seu pão não funciona. Além de tudo, você não vai mais ficar refém de receitas. Eu costumo falar muito aqui que o conhecimento liberta, tá? Não tenham medo de ir para a cozinha e tenham sempre isso em mente. Não tenham medo de errar. Vão para a cozinha, vão testar e saibam, aprendam aqui com aquilo que vocês estão fazendo. Vocês vão ver como isso é libertador. Bom, e quais são as possíveis causas desses problemas que a gente acabou de falar aqui? Como é que eu posso resolver cada um deles?
Vamos começar então com o campeão de reclamações, que é: o meu pão ficou duro, meu pão virou um tijolo, meu pão ficou denso, meu pão ficou embatumado. A primeira coisa que eu penso quando acontece isso com algum pão meu, é que eu posso ter exagerado na quantidade de água. Por quê? O que acontece? O pão, ele precisa de uma quantidade exata de água para hidratar as farinhas num primeiro momento. Depois essa água, ela vai sendo consumida no primeiro tempo de fermentação, no tempo de descanso dessa massa antes de levar para o forno. Então, a água já vai sendo consumida ali pela fermentação. Quando a gente vai levar esse pão para o forno, é a hora que essa água vai evaporar por conta do calor do forno. Então, esse vapor de água, ele vai fazer com que a massa se expanda, ajudando inclusive a expandir os gases liberados durante a fermentação. E é isso que vai deixar o nosso miolo fofo. Quando a gente usa uma quantidade de água muito grande, essa evaporação dentro do forno ela não acontece. Então você pode deixar ali o pão assando 1 hora, 2 horas e não vai adiantar. A sua massa ficou muito hidratada, os seus grãos de farinha eles estão encharcados. E não adianta quando você continuar deixando no forno, porque você só vai ressecar a casca e mesmo assim, como os grãos de farinha ficaram encharcados, você não vai conseguir fazer com que essa água toda evapore, tá? E isso também deixa a estrutura da massa pesada, porque uma vez que você tem muito líquido, os gases liberados durante a fermentação, eles nem conseguem subir, você arrebenta a estrutura da massa. Então, essa é uma das causas que podem acontecer quando o seu pão fica duro. Outra coisa que pode acontecer, que pode ser a causa desse problema, é a temperatura do forno. Se você colocar o seu pão para assar quando o forno estiver numa temperatura muito baixa, o que vai acontecer? Existe uma ordem para que os ingredientes comecem a agir dentro do forno. Então, a clara vai ficar em consistência de gelatina, o fermento vai continuar liberando os gases, vai continuar fermentando, os amidos também vão sofrer uma gelatinização e todo mundo vai começar a endurecer para formar a consistência do miolo. E isso tudo tem uma temperatura exata. Cada uma dessas etapas tem uma temperatura exata para acontecer. Então, uma vai dependendo da outra. Vai acontecendo uma, vai acontecendo outra, à medida que a temperatura dentro da massa vai subindo. Então, quando você coloca a sua massa num forno frio, isso demora demais para acontecer, tá? E isso vai prejudicar também a estrutura da sua massa. E isso pode fazer com que o seu pão fique duro ou que ele fique bem embatumado. Ou ao contrário, se você colocar no forno muito quente, essas reações que eu falei, dos ovos, dos amidos e da fermentação, ela vai acontecer rápida demais. Então não vai dar tempo da estrutura se formar. E com isso, a hora que você tira o seu pão do forno, pode ser que ele saia lindo, mas logo em seguida ele despenca e ele vira um tijolo, tá? Outra coisa que pode ser o motivo do seu pão ficar muito duro, pode ser o excesso de ingredientes de liga, tá? Principalmente da goma xantana. A goma xantana, ela é um espessante que ela é utilizado para substituir aquela função que o glúten tem de unir todos os ingredientes e de manter eles unidos durante o preparo do pão e depois que o pão está pronto, depois que o pão está assado. Quando a gente coloca goma demais, o pão fica muito firme e chega até a ficar gomoso mesmo, duro, não fica elástico, ele vira um tijolo. Às vezes você corta a fatia e ela cai dura, né? Então isso também pode ser uma das causas para o seu pão ter ficado um tijolo. Ainda falando do miolo duro, embatumado e gomoso, o outro ponto que a gente pode prestar atenção é se não está com um excesso de fermentação, né, do tempo de descanso, a primeira fermentação antes de levar o pão no forno. Às vezes a gente está deixando aquela massa descansar tempo demais e isso também pode fazer com que na hora de ir para o forno não dê o salto de forno e isso vai fazer com que o seu pão, na hora que sair do forno, ele caia. A estrutura também fica danificada porque não tem mais gás para liberar dentro do forno. Já liberou todos os gases durante o tempo de descanso, tá? E isso pode fazer com que o seu pão também fique duro. Bom, o segundo problema que a gente comentou foi: o meu pão ficou seco e esfarelento. Gente, são duas coisas principais que deixam o pão sem glúten seco e esfarelento. A primeira,
falta de ingredientes de liga, de espessantes, como a goma xantana. Como eu falei, a goma xantana é o principal ingrediente que a gente utiliza para que todos os ingredientes ali daquela massa sem glúten fiquem unidos. Ele é um substituto de uma das funções que o glúten faz dentro do pão. Não é só a goma xantana que é um ingrediente de liga, tá? Nós temos várias farinhas que também têm esse papel. Então, por exemplo, a farinha de linhaça, a chia, o psyllium e também as farinhas com amido. Então, amido de milho, o polvilho doce, apesar de serem farinhas de leveza, elas também atuam, eles também têm uma propriedade de liga, porque quando eles são hidratados, eles atingem a consistência de gelatina, né? Quem nunca utilizou o amido aí para espessar um creme, espessar um molho, e o polvilho também, tá? Eles têm essa propriedade também, além de serem farinhas de leveza. Então, o conjunto desses ingredientes, dessas farinhas, em quantidades adequadas dentro da receita, vai fazer com que o seu pão tenha uma liga correta ali. Então, a falta de um deles pode fazer com que o seu pão fique bem seco e esfarelento. E outra coisa pode ser a falta de água, tá? O pão sem glúten, a massa de pão sem glúten é uma massa mais hidratada, ela exige sim um pouco mais de água. E às vezes com medo de errar ou comparando a consistência de uma massa feita com farinha de trigo e uma massa feita com farinha sem glúten, a gente acaba tendo essa comparação e entende que a gente precisa ali ter o mesmo ponto, tá? Então acaba colocando menos água do que é necessário, justamente por achar que os pontos das massas feitas com farinhas com glúten e sem glúten é o mesmo, e não é, tá? Então prestem atenção no ponto da massa de vocês. A gente não pode usar como base a farinha, os pães feitos com farinha de trigo em relação ao ponto da massa, que são completamente diferentes, e aí induz a gente ao erro. O terceiro problema que a gente comentou agora há pouco foi que o meu pão afunda depois que eu tiro do forno, ou seja, tem uma galera aí fazendo pão cratera. Por que que isso pode acontecer? Bom, a primeira coisa que eu penso, que eu verifico quando o meu pão afunda no meio é a temperatura que estava o meu forno. O que que acontece? Se a gente levar o pão para assar num forno com a temperatura muito elevada, ele vai crescer rápido demais. E isso não vai dar tempo de formar a estrutura do pão. Pães que afundam no meio, geralmente são pães que estão com problema na estrutura, tá? Então, como a gente falou, existe uma temperatura ideal para que cada ingrediente comece a sua ação e aí comece a formar a estrutura do pão. Se o forno está muito quente, essas reações elas acontecem muito rápido e não dá tempo de formar a estrutura do pão por dentro. Então ele vai assar por fora, ele vai até ficar com a casquinha bem dourada, você vai achar que ele está assado e quando você tirar ele vai despencar, justamente porque não deu tempo de formar a estrutura da massa e nem o miolo, tá? Então prestem bastante atenção na temperatura do forno de vocês. Outra coisa que pode fazer com que o seu pão afunde depois que você tirar ele do forno é o excesso de fermentação. Então, até a gente falou ali, quando o seu pão fica denso e embatumado, também é um fator que pode fazer com que o seu pão afunde no meio, porque ele também prejudica a estrutura desse pão. Então, se você deixar muito tempo o seu pão fermentar na bancada e você ficar horas ali, você vai perder o timing de colocar ele no forno, ele não vai conseguir dar salto de forno e ele já vai ter liberado todos os gases possíveis daquela fermentação, o fermento já conseguiu liberar tudo que ele podia e aí você põe no forno, já liberou tudo e aí a hora que você tira, desaba, porque a sua estrutura ficou muito frágil, tá? Então prestem atenção também no tempo de bancada. O ideal, não existe um tempo ideal para fermentar os pães. Você precisa conhecer a massa. O ideal dobrou de volume, tá na hora de pôr no forno. Esse é o balanço que a gente utiliza, tá? Veja se essa massa está bem alveolada, se está bem fermentada. Não deixem muito tempo fermentando na bancada e observem. Por exemplo, tenham em mente de que o clima pode afetar essa fermentação. Se aonde você está fazendo pão
o clima lá fora, sua temperatura ambiente está 10 graus, com certeza ele vai demorar bastante para dobrar de volume, tá? Se a temperatura da sua cozinha ali, onde você está fazendo o pão, tá 25 graus, com certeza ele vai dobrar de volume mais rápido. Então, é isso que vocês precisam ter em mente, é isso que vocês têm que observar. Não existe um tempo exato de quanto tempo o pão fica ali fermentando na bancada. Vocês precisam avaliar as características que ele atinge. Então, geralmente, quando ele dobrou de volume, seja em 10 minutos ou seja em 1 hora, é o tempo de colocar no forno. Não tenham pressa, não tenham medo e respeitem o tempo da massa. Observem como é que a massa se comporta, tá? Para vocês entenderem também como ela trabalha, tá? Não é o seu tempo, não é o nosso tempo, é o tempo da massa. Então, observem e respeitem isso, tá? E outra possível causa aí do seu pão afundar no meio depois que você tira do forno também é o excesso de água. Então, como a gente falou, excesso de água na massa, a massa fica pesada, os grãos ficam encharcados, você leva para assar e o tempo ali que você está assando não é suficiente para evaporar todo aquele líquido e a sua massa pesa, a sua estrutura não fica legal, ela fica frágil e a hora que você tira do forno, despenca, tá? Outro problema que a gente falou também foi: meu pão não cresceu. Tem muita gente que passa por isso. O que acontece que o meu pão não cresceu? Eu fiz todo passo a passo e não cresceu. Bom, gente, a primeira coisa, pode ser um problema com o seu fermento. Se o fermento ficou aberto muito tempo na geladeira, se o seu fermento está com prazo de validade vencido, tudo isso afeta a qualidade do fermento e ele tende a não funcionar. Então, prestem atenção no fermento que vocês estão usando, tá? Isso pode sim afetar a fermentação do seu pão. Outra coisa, a quantidade desse fermento também importa. Existe uma quantidade ideal de fermento, que geralmente é até 2% da quantidade total de farinhas. Se você colocar pouco fermento, pode ser que a sua massa não fermente o suficiente e não cresça. Então, observe aí a quantidade de fermento que você está usando. Outra coisa, o sal. Sal é um ingrediente, muita gente não sabe disso, mas o sal é um ingrediente que é utilizado muito além de dar sabor no pão. O sal, para quem não conhece, ele tem uma propriedade fungicida, que nada mais é do que matar micro-organismos nas preparações que a gente está fazendo. O fermento, ele é uma levedura, ele é um micro-organismo, então o excesso de sal pode fazer com que a ação desse fermento seja prejudicada, tá? É por isso até que a gente adiciona o sal por último, depois que o fermento já está todo diluído e todo homogeneizado na nossa massa. Justamente porque se a gente colocar eles juntos, pode haver sim pode prejudicar a ação desse fermento. Então prestem atenção na quantidade de sal que vocês estão colocando nessa massa, ok? Um outro motivo para que o seu pão não cresça também pode ser forno frio. Então, você colocou lá a sua massa no forno frio e aí, o que acontece? Não acontece nada. Literalmente não acontece nada. O seu pão não vai crescer, porque está demorando demais para a temperatura do miolo do pão atingir a temperatura necessária para os ingredientes agirem. E, para quem não sabe, o fermento, a partir de 70 graus, ele morre. Acaba ali a ação dele. Então, quando a gente faz a massa do pão e a gente deixa ali na bancada, descansando, e ele está agindo. Então, quando a gente leva para o forno, a temperatura entre 60 e 70 graus é o máximo que ele consegue trabalhar. Depois disso, ele morre. Então, por isso que a gente tem que estar ali na temperatura ideal do forno, porque à medida em que esse miolo vai adquirindo a temperatura interna, vai chegando ali a temperatura ideal, então o fermento ainda está trabalhando. Chegou o miolo em 70 graus, acabou. Tá? Então, se você colocar essa massa num forno muito frio, realmente nada vai acontecer, não vai dar tempo de nada ali, o seu fermento vai trabalhar, mas ele não vai liberar os gases e a sua massa não vai crescer. Isso é muito comum, gente. Prestem, como eu falei, prestem atenção no forno de vocês. Aprendam a trabalhar com o forno que vocês têm. Seja ele com um forno de gás, a gás, seja ele um forno elétrico, não importa. Qualquer forno é possível fazer um pão sem glúten, basta você entender como ele funciona, tá?
Outra coisa que a gente também precisa avaliar quando o nosso pão não cresce. Pode ser que você esteja usando um mix de farinhas que não esteja equilibrado. Então você pode estar usando alguma farinha muito pesada, muito proteica, muita gordura, farinha de amêndoa, farinha de linhaça, esses tipos de farinha contêm muita gordura e isso faz com que a sua massa pese e a estrutura do pão fica prejudicada, tá? Não tem leveza e não tem força para subir. Então pode ser que o mix esteja desequilibrado, então também é um fator que a gente precisa prestar atenção caso o nosso pão fique baixo, denso, ou não cresça, tá? Bom, e por último, mas não menos importante, mais um problema que muita gente me relata e já aconteceu comigo também, é que o pão rachou depois que saiu do forno. Comigo já aconteceu do pão rachar até antes de ir para o forno. Durante a fermentação eu observei um racho tanto em cima na superfície quanto nas laterais, tá? E por que que isso pode acontecer? Gente, mais uma vez, excesso de tempo de descanso ou excesso de fermento. Uma quantidade muito grande de fermento faz com que o seu pão fermente demais. E isso também não é bom. O pão precisa sim crescer. Só que quando a gente exagera na quantidade desse fermento, é muito rápido que ele fermenta e ele fermenta muito. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo também já aconteceu da massa vazar da forma. Justamente porque eu coloquei fermento demais. Então, você põe o fermento e deixa ali, ainda mais se tiver calor, se a temperatura ambiente estiver por volta ali de 25 graus ou mais, ele fermenta muito rápido e a gente não consegue frear. E quando a gente coloca no forno, ele continua fermentando mais e mais, porque ele vai pegar mais calor e vai continuar trabalhando, tá? Isso não é legal. É por isso que boa parte dos pães racham, principalmente na lateral. Então, presta atenção aí se você não está usando fermento demais na sua massa. Tá? Existe a quantidade ideal e ela precisa ser respeitada para que isso não aconteça com as suas massas. Bom, gente, como vocês puderam perceber, hidratação e fermentação são etapas super sensíveis na produção dos pães e foi o que a gente mais falou aí. Dos 5 problemas mais comuns que a gente falou, grande parte deles podem ser resolvidos acertando ou hidratação ou fermentação, tá? Então, fiquem atentos a isso, atentem-se bem, a gente precisa conhecer a etapa, o processo como um todo para fazer um pão sem glúten, mas as etapas de hidratação e fermentação são 2 pontos sensíveis e muito importantes, tá? E podem resolver possíveis, grande parte aí dos problemas que a gente tem visto por aí, tá? Então, a hora que vocês entenderem bem o ponto de hidratação e o ponto de fermentação, tenho certeza que vai ser muito difícil vocês errarem alguma receita de pão ou vocês vão conseguir até evitar esses problemas antes mesmo de terminar de fazer a sua receita. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigada e até a próxima.